Gênesis 3:6, a palavra de Deus diz: A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Sabem de uma coisa, meus queridos? Como Deus é bom, não é? E como Ele se preocupa comigo e com você. A prova disso é a Bíblia. A Bíblia Sagrada conta todo o conhecimento de Deus se revelando a nós a cada texto, a cada frase. No texto que lemos, Eva decide desobedecer a Deus, que havia proibido ela e seu marido Adão, homem e mulher, de comerem do fruto da árvore que ficava no meio do jardim do Éden. No início do capítulo 3, apresenta ali um diálogo entre Eva, a mulher, e a serpente, o animal mais esperto que Deus havia feito. Aliás, esta afirmação já nos traz uma primeira lição, a de que devemos estar sempre atentos aos espertos e sagazes. Após dar ouvidos, então, à serpente e a imaginar possibilidades que iam contra a vontade de Deus, Eva provavelmente mudou o olhar para aquela árvore do fruto proibido, que se apresentava de maneira atraente. O texto diz que era uma árvore bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Neste ponto, nós podemos aprender mais uma lição. Na maioria das vezes, aquilo que nos leva a pecar contra a vontade e a direção de Deus para as nossas vidas, necessariamente não se apresenta como algo ruim, feio ou ofensivo. Como vimos, a árvore era bonita e seus frutos pareciam bons. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, trabalha de maneira maravilhosa nos nossos corações, nos mostrando qual é a vontade de Deus. Eu e você somos convidados a pecar diariamente nas nossas vidas, com situações atrativas e de aparência inofensiva. Porém, nós não podemos nos enganar. Nós precisamos buscar mais da presença de Deus e a aprender a ouvir a voz do seu Santo Espírito, que é cavalheiro e só se manifesta quando permitimos, quando desejamos. Mas algo ainda que eu quero conversar com você é para que se atente ao fato de que Eva estava no jardim de Deus. Ela e seu marido Adão se relacionavam com Deus diariamente. E aí, mais um alerta para mim e para você. E este, talvez, é o alerta mais importante dessa mensagem de hoje. O fato de nós nos relacionarmos com Deus não nos exime, não nos tira da possibilidade de pecar. Não nos tira a possibilidade de cair. Pense sobre isso. Apesar do perdão disponível para mim e para você em Jesus Cristo, nossos pecados têm consequências. Lembre-se, um coração grato e humilde tem muita eficácia na luta contra o pecado. Segundo Crônicas 33, versos 12 e 13, a palavra de Deus diz: No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Sabe, meus irmãos, esta história é maravilhosa, pois ela retrata o que muitos de nós fizemos, estamos fazendo ou faremos um dia. E a minha oração é que não façamos. Sabe, Manassés governou Israel por 55 anos, assumiu o seu reinado com apenas 12 anos de idade. Manassés pecou contra Deus, é o que diz a Bíblia. Ele era filho do rei Ezequias, que reinou sobre Israel durante 29 anos, e a Bíblia relata que Ezequias fez o que agradava a Deus. Bem, mas o nosso personagem hoje é Manassés, um homem que, quando criança, viu seu pai Ezequias governar e adorar somente ao Deus de Israel. Porém, quando se tornou rei, a Bíblia diz que ele seguiu os costumes nojentos dos povos que Deus havia expulsado das suas terras, à medida em que Israel avançava. Manassés construiu altares de adoração a estrelas, chegou a queimar seus filhos como sacrifício, consultava adivinhos, enfim, ele desagradava ao Senhor. Eu quero fazer aqui um paralelo com os dias de hoje.
Às vezes nós crescemos ouvindo a palavra de Deus através dos nossos pais. Passamos a vida vendo o exemplo deles de fé e retidão, seja dos nossos pais ou avós. E então, sem o menor constrangimento, de uma hora para outra, abandonamos estes ensinamentos e nos entregamos aos prazeres do mundo e às práticas que desagradam ao Senhor. Deixamos de dar a Deus o seu verdadeiro valor e o seu lugar nas nossas vidas. Foi assim que o rei Manassés agiu. E assim como Deus falou com ele através dos seus profetas, o chamando ao arrependimento, ele nos dias de hoje, o nosso Deus, também tem nos chamado. A pergunta é, você consegue perceber esse chamado? Manassés não ouviu a Deus. Então, o exército inimigo, em uma das batalhas, o levou de maneira violenta como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou a Deus como nós lemos no texto, no início, que está no segundo livro de Crônicas, que diz: no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Sabe, quando nós olhamos para a história de Manassés, aprendemos que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis àqueles que se arrependem com o coração cheio de humildade. Se você se sente prisioneiro ou prisioneira, escravo, assim como Manassés estava, eu quero lhe convidar a se arrepender e a orar a Deus com o coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor Deus não rejeita, e experimentar o melhor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus permitiu que ele voltasse a reinar. Esse era o pedido dele enquanto orava a Deus. E aí ele declarou com seus lábios que o Senhor é Deus. Lembre-se, o arrependimento verdadeiro é transformador. Quero fazer uma oração incluindo o seu nome, o nome da sua família e profetizando bênçãos sobre vocês. Quer receber esta oração? Então, por favor, escreva agora nos comentários o seu nome, nome dos seus familiares, e eu quero desafiar você a compartilhar a mensagem de hoje com pessoas importantes para você. Você pode fazer isso? Manda o link aí no WhatsApp, compartilha com essas pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai de amor, de misericórdia e de graça, Deus Todo-Poderoso, Pai, como é bom ouvir uma história como essa. Uma história onde a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai, alcança aqueles que se arrependem e se apresentam diante do Senhor com um coração humilde, contrito e quebrantado. A Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus, que nós possamos entender o Seu chamado ao arrependimento. Pai, que nós possamos nos desviar dos nossos maus caminhos, que nós possamos, Pai, nos converter para a Tua direção, Pai, para a Tua vontade, Senhor. Deus, conhecemos a Tua palavra, conhecemos os Teus feitos, sabemos qual é a direção que queres para a nossa vida, Pai, mas ainda assim, muitas vezes insistimos, Pai, em caminhar para o outro lado. Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, declarar mesmo um tempo de arrependimento no meu coração e no coração dos meus irmãos. Pai, essa é minha oração neste tempo, que esta palavra possa mesmo gerar, produzir arrependimento genuíno e transbordar no nosso coração, Pai, a humildade de Jesus Cristo no nosso coração, Pai, que possamos nos apresentar com um coração contrito e quebrantado na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Palavra que vem nos ensinar, nos exortar, nos trazer mesmo um senso de atenção, Pai, diante das circunstâncias que enfrentamos na nossa vida. Esse texto é muito rico, quando nos mostra muitas vezes que somos e podemos, na verdade, ser atraídos por aquilo que tem uma boa aparência, mas que, na verdade, representa morte espiritual para nós. Deus, que possamos ter o discernimento que só o Teu Espírito pode nos dar,
Por isso nós pedimos para que o seu Espírito Santo, Pai, seja conosco, nos dando direção, nos ensinando, nos guiando, Pai, a cada momento. Senhor Deus, queremos pedir também para que o nosso coração seja um coração grato, seja um coração sempre grato, Pai, porque a gratidão é uma virtude que nos afasta, sim, do pecado. Porque quando temos um coração grato, estamos mais distantes da ganância, que a ganância, além de ser um pecado, nos leva para outro e outro. Afinal, um abismo chama outro. Pai, nós queremos te pedir que esta palavra possa frutificar em cada coração que a recebe neste tempo, Deus. Pedimos também, Senhor, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais forte, mais profundo, Pai, mais intenso. Que possamos, Pai, ser homens e mulheres cheios da presença do Teu Espírito. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero declarar uma palavra de bênção, Pai, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada vida que ora conosco neste tempo. E eu abençoo essas vidas no nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.